Olá, queridos alunos! Vamos retomar a nossa aula sobre identidade nacional e variantes linguísticas? Estou muito feliz por ver que vocês estão aí de olho na aula. Vamos então fazer essa retomada. Trago agora para vocês alguns intelectuais e artistas nacionais que vão teorizar ou vão produzir manifestações culturais sobre a nossa língua. É importante frisar que as manifestações produzidas por esses artistas e intelectuais são fundamentais para legitimar as nossas variantes linguísticas e apontá-las como constituintes da nossa identidade nacional. E é justamente por isso, pela importância atribuída à língua e às suas variações, que o Enem vai trazer esses intelectuais e esses artistas para a sua prova, para o caderno de linguagens, como nós vamos ver agora mesmo. Muito bem, trago então primeiro Círio Pocente. Quem é Círio Pocente? Ele é professor, linguista e pesquisador. É mestre e doutor em linguística, é professor da Unicamp e tem várias obras publicadas. Cito então algumas delas, como por exemplo, Por que não ensinar gramática na escola, de 96, Língua na mídia, de 2009, e Humor, Língua e Discurso, de 2010. É claro que tanto a atuação do Círio Pocente quanto a sua obra é muito mais vasta do que a que eu trago aqui. Vocês podem tanto fazer uma consulta no Google quanto no Currículo Lattes, que é uma plataforma que compila a formação e a experiência de cada acadêmico para que vocês tenham noção da dimensão do trabalho do Círio Pocente, não só dele como dos outros que eu aqui irei apresentar. Essas informações são básicas, no entanto, suficientes para demonstrar que cada um desses intelectuais aqui postos são fundamentais para legitimar o uso da nossa língua pelas variantes linguísticas, conforme nós veremos nesta aula de hoje através das questões do Enem. Então, vamos à primeira questão de 2015. Nós temos aqui um texto do Círio Pocente. Só há uma saída para a escola, se ela quiser ser mais bem-sucedida: aceitar a mudança da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma da língua em suas atividades escritas? Não deve mais corrigir? Não. Há outra dimensão a ser considerada. De fato, no mundo real da escrita, não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões. O estilo dos contratos não é o mesmo do dos manuais de instrução. O dos juízes do Supremo não é o mesmo do dos cordelistas. O dos editoriais dos jornais não é o mesmo do dos cadernos de cultura dos mesmos jornais, ou do dos seus colunistas. Círio Pocente defende a tese de que não existe um único português correto. Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber a. Descartar as marcas da informalidade do texto. B. Reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla. C. Moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico. D. Adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. E. Desprezar as formas da língua previstas pelas gramáticas e manuais divulgados pela escola. E aí, já sabem qual é a resposta? Podemos ir a ela? Muito bem, a resposta é a letra D. Então, o domínio da língua portuguesa implica adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. Acredito que o texto do Círio Pocente, em que essa questão aborda, deixa isso bem claro. De maneira alguma, o texto pede para descartar as marcas de informalidade? Não, não vamos descartar, pelo contrário, vamos utilizá-las em contextos apropriados. A letra B vai dizer que é para reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla. Não, não necessariamente. Tem texto que é de circulação ampla e que não utiliza a norma padrão. Isso vai depender do contexto, da intenção, da necessidade de determinado texto.
Não é a circulação ampla ou restrita que determina necessariamente o uso da norma padrão. A letra C diz, então, que o domínio da língua portuguesa implica moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico? Não, de maneira alguma o trecho que é posto menciona isso. E a letra E diz, então, que é para desprezar as formas da língua prevista pelas gramáticas e manuais divulgados. Não, ele também deixa claro que não é para deixar de ensinar a norma padrão, mas é também para valorizar as várias formas de manifestação da língua portuguesa, certo? Então aqui temos mais uma questão sobre variantes linguísticas. Vamos adiante. Trago agora uma outra pesquisadora chamada Stella Maris Bortoni Ricardo. A Stella é professora, linguista, pesquisadora, mestre, doutora e PhD em linguística, é professora da UNB e tem as seguintes obras: Educação em Língua Materna, a Sociolinguística na Sala de Aula, de 2004, Nós Cheguemos na Escola, e agora, de 2005, e Por que a Escola Não Ensina Gramática Assim, de 2014. É claro, como eu já mencionei, que a obra da Stella Maris Bortoni Ricardo é muito maior. Essas são apenas para exemplificar as obras da autora e em parceria com outros pesquisadores. Vejamos então a Bortoni Ricardo no Enem. É uma questão de 2009 que vai tratar, claro, das variantes linguísticas. O texto é o seguinte: Cuitelinho. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espaiam. As garças dá meia volta, senta na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão da rosa caia. Quando eu vim da minha terra, despedi da parentaia. Eu entrei em Mato Grosso, dei em terras paraguaia. Lá tinha revolução, enfrentei fortes batalha. A tua saudade corta como aço de navaia. O coração fica aflito, bate uma e outra faia. E os olhos se enchem d'água que até a vista se atrapalha. Este texto é um exemplo do folclore local e ele então é utilizado por Bortoni Ricardo na sua obra Educação em Língua Materna, justamente para trabalhar as variantes linguísticas. Vejamos o que traz o enunciado. Transmitida por gerações, a canção Cuitelinho manifesta aspectos culturais de um povo, nos quais se inclui uma forma de falar, além de registrar um momento histórico. Depreende-se disso que a importância de preservar a produção cultural de uma nação consiste no fato de que produções como a canção Cuitelinho evidenciam a recriação da realidade brasileira de forma ficcional, b. Criação neológica da língua portuguesa, c. Formação da identidade nacional por meio da tradição oral, d. Incorreção da língua portuguesa, que é falada por pessoas do interior do Brasil, e e. Padronização de palavras que variam regionalmente, mas possuem mesmo significado. Podemos ir à resposta? Qual será? Eu espero que vocês tenham acertado, hein? A resposta é a letra C. Formação da identidade nacional por meio da tradição oral. Mais uma vez, é um tópico que eu venho falando nas nossas aulas. É fundamental que nós consigamos enxergar que as diferentes variantes linguísticas constituem a nossa identidade nacional, certo? A letra A diz que há uma recriação da realidade brasileira de forma ficcional a partir desta cantiga. Não há uma recriação, ainda mais de forma ficcional. Nós temos uma cantiga que aborda peculiaridades locais e até mesmo questões históricas. A letra B diz que é uma criação neológica, ou seja, há uma nova forma de manifestar a língua, como se houvesse um neologismo, uma palavra inventada. Não há palavras inventadas. E mesmo que houvesse uma ou outra, não significa que essa canção esteja ali evidenciando esse fato de criação de novas palavras. Não é esse o intuito, certo? A letra D diz que há uma incorreção da língua portuguesa que é falada por pessoas do interior. Não, essa já exclui porque a gente já sabe que não há variante incorreta, certo?
E a letra E vai colocar que há padronização de palavras que variam regionalmente, mas possuem o mesmo significado. Não, não há essa padronização de palavras regionais, justamente porque cada região tem a sua liberdade. O que há em relação à língua padronizada é a variante padrão. Essa sim busca padronizar o uso da língua. Já as variantes regionais, não. Vamos então a uma outra questão em que aparece um texto também de Bortone Ricardo no livro Educação em Língua Materna. Vamos ao texto. Gerente: boa tarde, em que posso ajudá-lo? Cliente: estou interessado em financiamento para a compra de veículo. Gerente: nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Cliente: sou Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco. Gerente: Julinho, é você, cara. Aqui é a Helena. Você tá em Brasília? Pensei que você ainda estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui pra gente conversar com calma. Na representação escrita da conversa telefônica entre a gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar da gerente foi alterada de repente devido a adequação de sua fala à conversa com um amigo, caracterizada pela informalidade. B. A iniciativa do cliente em se apresentar como funcionário do banco. C. Ao fato de ambos terem nascido em Uberlândia, Minas Gerais. D. A intimidade forçada pelo cliente ao fornecer seu nome completo. E. Ao seu interesse profissional em financiar o veículo de Júlio. Aqui eu acredito que a resposta esteja bem nítida. Podemos ir a ela? Muito bem, é a letra A. A adequação de sua fala à conversa com um amigo. Isso é o que vai gerar a alteração, em que ela muda o jeito de falar, padronizado, e passa então a conferir coloquialidade, porque ela então é amiga da pessoa que está ali ao telefone com ela. A letra B vai dizer que ela muda a maneira de falar pela iniciativa do cliente em se apresentar como funcionário do banco. Não, ela muda o jeito de falar porque ela reconhece pelo nome completo que ali se trata de um amigo e não de um cliente que ela não conhece. Depois a letra C diz que isso se deve ao fato de ambos terem nascido em Uberlândia, menos ainda. D. A intimidade forçada pelo cliente ao fornecer seu nome completo. Não, ao fornecer o nome completo não é uma intimidade forçada, mas sim uma atitude de praxe, né? E ao seu interesse profissional em financiar o veículo de Júlio. Não, ela não vai mudar o tom da conversa, deixar de ser mais profissional, utilizar uma linguagem padrão porque ela quer vender o carro. Não necessariamente. Aqui a mudança ocorre pela amizade entre os dois. Então aqui nós temos outra questão das variantes linguísticas. Outro pesquisador que trago para a nossa aula de hoje é o Evanildo Bechara. Bechara é professor, linguista, gramático, filólogo, é membro da Academia Brasileira de Letras, é professor da UERJ e da Federal Fluminense, é também autor de diversas gramáticas da língua portuguesa, como por exemplo essa de 99, Gramática Moderna Portuguesa, Lições de Português pela Análise Sintática, de 2004, e Gramática Escolar da Língua Portuguesa, de 2001. E claro, é autor de muitas outras produções, tem a sua experiência profissional vastíssima. Vejamos de que forma o Evanildo Bechara aparece no Enem. Vejam essa questão de 2015. No trecho da palestra proferida por Evanildo Bechara, da Academia Galega da Língua Portuguesa, verifica-se o uso de estruturas gramaticais típicas da norma padrão da língua. Então, não precisamos necessariamente ler o texto, é um texto grande, conforme eu já falei para vocês. Quando o texto for maior, vocês devem ir direto para o enunciado. Aqui, percebam que o enunciado já deixa a marca sobre o que o texto fala. Vai dizer que há uma palestra dada por um gramático, em um determinado evento e num determinado lugar, como a Academia Galega de Língua Portuguesa. Aqui verifica-se então o uso de estruturas gramaticais típicas da norma padrão. Então aqui interessa também observar
as estruturas gramaticais da norma padrão. Então, este uso da norma padrão neste determinado lugar, neste contexto social, o que nós temos? A. Torna a fala inacessível aos especialistas do assunto abordado. B. Contribui para a clareza e a organização da fala no nível de formalidade esperado para a situação. C. Atribui à palestra características linguísticas restritas à modalidade escrita da língua portuguesa. D. Dificulta a compreensão do auditório para preservar o caráter rebuscado da fala. E E. Evidencia distanciamento entre o palestrante e o auditório para atender os objetivos do gênero palestra. Podemos ir à resposta? Muito bem, a resposta é a letra B. O uso de estruturas gramaticais típicas da norma padrão, utilizados ali, para aquele momento, contribui para a clareza e a organização da fala no nível de formalidade esperado para a situação. Então, nós temos, diante do evento formal, o uso da norma padrão. Muito bem, vejamos o que temos na letra A. Vai dizer que o uso da norma padrão torna a fala inacessível aos não especialistas do assunto abordado. Não, como já falamos, o uso da norma padrão, ele não é para deixar algo inacessível, muito pelo contrário, é para trazer mais acessibilidade à compreensão de determinado texto. A letra C diz que atribui à palestra características linguísticas restritas à modalidade da língua portuguesa escrita. Não. A palestra é um gênero da oralidade, então por mais que ele tenha escrito o seu pronunciamento, ele vai se adequar, utilizando a norma padrão, a um gênero da oralidade. Então, neste caso, ele não vai atribuir ao gênero oral palestra questões específicas da língua escrita. A letra D diz que o uso da norma padrão por Bechara dificulta a compreensão do auditório para preservar o caráter rebuscado. Não, aqui o uso da norma padrão não é para rebuscar, é para tornar compreensível e formal. A letra E diz que então evidencia o distanciamento entre o palestrante e o auditório, para tudo. Imagina que uma palestra vai ser conferida para que haja o distanciamento entre o palestrante e seu público, muito pelo contrário, mas para que haja a aproximação entre eles, certo? Aqui então nós temos outra questão que vai trabalhar a variante padrão no Enem. Trago então para vocês uma outra pesquisadora, a Ana Maria Ziles. A Ana Maria Ziles é professora, linguista e pesquisadora. Ela é mestre, doutora e PhD em linguística. Foi professora da Federal do Rio Grande do Sul, de 93 a 2004, e eu trago então algumas de suas obras, como por exemplo, esta de 2005, Estudos de Variação Linguística no Brasil e no Cone Sul. Temos Gramáticas Brasileiras, de 2016, e temos também de 2015, Pedagogia da Variação Linguística, Língua, Diversidade e Ensino, em que ela escreve em parceria com outros pesquisadores. Vejamos o que o Enem nos traz sobre Ana Maria Ziles. É uma questão de 2016 e tem o seguinte título, o texto: Ainda os equívocos no combate aos estrangeirismos. Por que não se reconhece a existência da norma nas variedades populares? Para desqualificá-las? Por que só uma norma é reconhecida como norma e não por acaso a da elite? Por tantos equívocos, só nos resta lamentar que algumas pessoas, imbuídas de crença de que estão defendendo a língua, a identidade e a pátria, na verdade estejam reforçando velhos preconceitos e imposições. O português do Brasil há muito distanciou-se do português de Portugal e das prescrições dos gramáticos, cujo serviço às classes dominantes é definir a língua do poder em face de ameaças internas e externas. Vejamos então o enunciado. O texto aborda a linguagem como um campo de disputas de poder. As interrogações da autora são estratégias que conduzem ao convencimento do leitor de que A. O português do Brasil é muito diferente do português de Portugal. B. As prescrições dos gramáticos estão a serviço das classes dominantes. C.
A norma linguística da elite brasileira é a única reconhecida como tal. D. O português do Brasil há muito distanciou-se das prescrições dos gramáticos. E E. A desvalorização das variedades linguísticas populares tem motivação social. Vejamos qual é a resposta. Posso ir a ela? Muito bem. Letra E. A desvalorização das variedades linguísticas populares tem motivação social. Para que a gente possa compreender essa resposta, vamos voltar ao enunciado. O texto aborda a linguagem como um campo de disputas de poder. As interrogações da autora são estratégias que conduzem ao convencimento do leitor de que há uma desvalorização das variantes linguísticas por questões relativas ao poder de determinada classe social, no caso a elite. Conforme o texto nos mostra, a autora se questiona em vários momentos sobre a questão normativa das variantes linguísticas. Ela vai inclusive perguntar por que só uma norma é reconhecida como norma e não por acaso a da elite. E no final do texto ela vai dizer o seguinte: o português do Brasil há muito distanciou-se do português de Portugal e das prescrições dos gramáticos, cujo serviço às classes dominantes é definir a língua do poder em face de ameaças internas e externas. Então isso quer dizer que ao definir apenas uma variante como a norma, nós temos então o silenciamento dos falantes que utilizam outras variantes. E isso então, como eu já falei no começo da nossa aula, o uso da língua, a imposição deste uso é também utilizado de maneira de dominação. Então, se eu tenho uma única variante como correta, logo eu desconsidero as demais e como uma forma de dominação, uma forma de poder, a língua que eu falo é a única correta, logo as demais não se constituem como variantes legítimas da língua portuguesa. Então, essa é a alternativa que melhor se encaixa de acordo com o enunciado e o texto. A letra A vai dizer que o português do Brasil é muito diferente do português de Portugal. Sim, o texto fala disso, mas essa questão não é suficiente para mostrar que a linguagem é posta num campo de batalhas por disputas de poder. A letra B vai dizer que as prescrições dos gramáticos estão a serviço das classes dominantes. Nesse caso, as prescrições dos gramáticos são utilizadas pelas classes dominantes, se colocam a serviço para que elas a utilizem, mas não significa necessariamente que isso vai mostrar uma disputa de poder. Vai mostrar que há poder, mas não uma disputa, certo? Entre classes, por exemplo. A letra C vai dizer o seguinte: a norma linguística da elite brasileira é a única reconhecida como tal. Não, ela não é a única reconhecida como tal. Ela pode sim ser reconhecida como tal pela elite, mas não para os intelectuais, para as pessoas que estão ali pesquisando, estudando sobre as variações da língua, certo? A letra D diz que o português do Brasil há muito distanciou-se das prescrições dos gramáticos. Sim, só que essa alternativa não responde ao que o enunciado pede. Nós temos que nos atentar ao enunciado, porque por mais que algumas alternativas aí se encaixem com o texto, o enunciado pede para que observemos sobre a disputa de poder posta no texto, ok? Podemos ir adiante? Temos então aqui mais um exemplo de questão sobre as variantes linguísticas abordadas pelo Enem. Trago então outro intelectual, o Luiz Fernando Veríssimo. Ele é jornalista, escritor, humorista, cartunista, tradutor, roteirista, romancista e entre outras coisas. Ele tem mais de 40 livros publicados, tem prêmio Jabuti e eu trago aqui o exemplo de algumas obras famosas que ele escreve. Uma delas é Aventuras da Família Brasil, de 93, As Mentiras que os Homens Contam, de 2000 e O Melhor das Comédias da Vida Privada, de 2011. Vejamos então como o Enem aborda a obra de Luiz Fernando Veríssimo em sua prova. Trago uma questão de 2016, com um texto chamado Noites do Bogart. Vamos à leitura do texto. O Xavier chegou com a namorada, mas prudentemente não a levou para a mesa com o grupo. Abanou de longe. Na mesa as opiniões se dividiam. Pouca vergonha.
Teixo Xavier podia ser filha dele, 17. Aliás, é colega da filha dele. Na sua mesa, o Xavier pegara na mão da moça. Está gostando? Pô, só. Chocante, né? Disse o Xavier e depois ficou na dúvida. Ainda se dizia chocante? Beberam em silêncio e ele disse: quer dançar? E ela disse sem pensar: depois, tio. E ficaram em silêncio, ela pensando: será que ele ouviu? E ele pensando: faço algum comentário a respeito ou deixe passar? Decidiu deixar passar, mas pelo resto da noite aquele tio ficou em cima da mesa, entre os dois, latejando como um sapo. Ele a levou para casa, depois voltou, sentou com os amigos. E aí, Xavier, e a namorada? Ele não respondeu. Vejamos ao enunciado da questão. O efeito de humor no texto é produzido com o auxílio da quebra de convenções sociais de uso da língua. Na interação entre o casal de namorados, isto é decorrente a. do registro inadequado para a interlocução em contexto romântico, b. da iniciativa em discutir formalmente a relação amorosa, c. das avaliações de escolhas lexicais pelos frequentadores do bar, d. das gírias distorcidas intencionalmente na fala do namorado e e. do uso de expressões populares nas investidas amorosas do homem. Podemos ir à resposta? Muito bem, é a letra A, do registro inadequado para interlocução em contexto romântico. Ali nós temos um casal com idades muito diferentes e o uso de gírias, inclusive, tanto de um quanto de outro, acaba demonstrando esse distanciamento de gerações. Além disso, o uso da expressão tio deixou tanto um quanto o outro numa situação de saia justa, né? Então vejamos as outras alternativas. A letra B diz que o efeito de humor é decorrente da iniciativa em discutir formalmente a relação amorosa. Não, ali nenhum dos dois toma iniciativa de discutir. Ambos se colocam em silêncio diante deste tio. A letra C diz que o efeito de humor está nas avaliações de escolhas lexicais pelos frequentadores do bar. Não necessariamente pelos frequentadores do bar de modo geral, mas pelo casal, na escolha das palavras que o casal fez especificamente. A letra D, das gírias distorcidas intencionalmente na fala do namorado. Não é intencional e também não é só na fala dele, é na fala de ambos. E na letra E, do uso de expressões populares nas investidas amorosas do homem. Não, nós temos aí expressões populares na fala de ambos. A diferença está justamente na questão de que gírias perdem o seu contexto, o seu sentido a partir do momento em que os anos passam. Então, uma determinada gíria funciona num momento histórico, mas ela não vai funcionar em outro. Elas envelhecem, elas perdem o sentido. Até mesmo ele fica pensando: nossa, ainda se usa chocante como gíria? Então aqui nós temos um exemplo de variante linguística demonstrado através desse texto do Luiz Fernando Veríssimo, em que a gente pode observar o uso de gírias. Vamos então a uma outra questão agora, também de 2016. Outro texto do Luiz Fernando Veríssimo. Vamos a ele, de domingo. Outro sim. O quê? O quê, o quê? O que você disse? Outro sim. É. E o que é que tem? Nada, só achei engraçado. Não vejo a graça. Você vai concordar que não é uma palavra de todos os dias. Ah, não é. Aliás, eu só uso domingo. Se bem que parece mais uma palavra de segunda-feira. Não, palavra de segunda-feira é óbice. Ônus. Ônus também. Desiderado. Resquício. Resquício é de domingo. Não. Segunda. No máximo terça. Mas outro sim, francamente. Qual o problema? Retiro o outro sim. Não retiro. É uma ótima palavra. Aliás, é uma palavra difícil de usar. Não é qualquer um que usa outro sim. No texto, há uma discussão sobre o uso de algumas palavras da língua portuguesa. Esse uso promove a.
Marcação temporal, evidenciada pela presença de palavras indicativas dos dias da semana. B. Tom humorístico, ocasionado pela ocorrência de palavras empregadas em contextos formais. C. Caracterização da identidade linguística dos interlocutores, percebida pela recorrência de palavras regionais. D. Distanciamento entre os interlocutores, provocado pelo emprego de palavras com significados pouco conhecidos. E E. Inadequação vocabular, demonstrada pela seleção de palavras desconhecidas por parte de um dos interlocutores do diálogo. Podemos ir à resposta? Vamos a ela. A resposta é a letra B. Tom humorístico, ocasionado pela ocorrência de palavras empregadas em contextos formais. No texto há uma discussão sobre o uso formal de algumas palavras, inclusive palavras que são tão pouco ouvidas que causam estranhamento. Elas seriam então palavras específicas para determinadas situações ou até mesmo dias de semana, como palavras para segunda-feira, que seria aquele dia mais difícil, aquele dia em que o sujeito sai do final de semana e já volta para a vida do seu cotidiano profissional, certo? A letra A vai dizer então que essa discussão sobre as palavras mostra uma marcação temporal evidenciada pela presença de palavras indicativas dos dias das semanas. Não, elas não são indicativas. Aqui há uma brincadeira, uma zombaria sobre determinadas palavras. A letra C coloca que há uma caracterização da identidade linguística dos interlocutores, como se pelo uso das palavras a gente pudesse perceber faixa etária ou questões relativas a gênero, etnia, enfim. Não, nós temos dois amigos discutindo sobre algumas palavras. Isso não significa que a gente pode perceber qual é a classe social a que eles pertencem, por exemplo, pelo uso ali de alguns termos. A letra D coloca que há o distanciamento entre eles e esse distanciamento é provocado pelo emprego de palavras que são pouco conhecidas. Não, eles estão brincando, rindo, zombando de algumas palavras. E isso mostra uma aproximação entre eles, uma intimidade, não um distanciamento. A letra E coloca que há uma inadequação vocabular, que pode ser observada pela escolha de palavras desconhecidas por parte de um deles. Não há uma inadequação. Eles estão refletindo sobre o uso de palavras e quando um deles menciona uma palavra pouco usual, o outro o questiona sobre por que usar uma palavra que não é utilizada ou que poucas pessoas utilizam. Vejamos agora outro artista também muito contemplado no caderno de linguagens do Enem. Trata-se de Chico Buarque de Holanda. O Chico Buarque é músico, dramaturgo, escritor, ator, entre outras atividades. Ele é um grande nome da música popular brasileira, tem uma discografia incrível com quase 80 discos, ganhou 3 vezes o Prêmio Jabuti e inclusive ganhou o Prêmio Camões, um prêmio muito importante da língua portuguesa. Trago como exemplo algumas de suas obras. Temos aqui o disco Meus Caros Amigos, de 76, Ópera do Malandro, de 85, e temos também livros como Budapeste, de 2003, e O Irmão Alemão, de 2014. E claro, eu também não posso deixar de falar sobre aquele meme muito utilizado com o rosto do Chico Buarque quando ele era jovenzinho. Agora todo mundo já sabe de quem é esse rosto, não é? Muito bem, vejamos como a produção do Chico Buarque é cobrada no Enem. Temos aqui uma questão de 2015. Essa pequena. Meu tempo é curto, o tempo dela sobra. Meu cabelo é cinza, o dela é cor de abóbora. Temo que não dure muito a nossa novela, mas eu sou tão feliz com ela. Meu dia voa e ela não acorda. Vou até a esquina, ela quer ir para a Flórida. Acho que nem sei direito o que é que ela fala, mas não canso de contemplá-la. Feito avarento, conto os meus minutos, cada segundo que se esvai cuidando dela, que anda noutro mundo. Ela que esbanja suas horas ao vento, ai, às vezes ela pinta a boca e sai. Fique à vontade, eu digo, take your time.
Sinto que ainda vou penar com essa pequena, mas o blues já valeu a pena. Vejamos o que o enunciado cobra. O texto "essa pequena" registra a expressão subjetiva do enunciador. Trabalha em uma linguagem informal, comum na música popular. Observa-se como marca da variedade coloquial da linguagem presente no texto o uso de a. Palavras emprestadas de língua estrangeira de uso inusitado no português. B. Expressões populares que reforçam a proximidade entre o autor e o leitor. C. Palavras polissêmicas que geram ambiguidade. D. Formas pronominais em primeira pessoa. E. Repetições sonoras no final dos versos. Bom, podemos ir à resposta, já sabem qual é? É a letra B. Expressões populares que reforçam a proximidade entre autor e leitor, certo? Bom, a letra A vai dizer que há o uso de palavras emprestadas de língua estrangeira de modo inusitado na língua portuguesa. Não é um modo inusitado. Ele utiliza uma expressão, take your time, mas isso não significa que essa expressão seja utilizada de modo inusitado. É até muito comum o uso de expressões estrangeiras no meio da nossa fala no cotidiano. A letra C coloca que há palavras polissêmicas que geram ambiguidade. As palavras polissêmicas, elas trazem muitos sentidos e elas podem, de fato, trazer ambiguidade, mais de um sentido. No entanto, não é o caso. Eu acredito que o texto não traga essa confusão de compreensão pelas palavras. A letra D diz que há formas pronominais em primeira pessoa. Sim, existem formas pronominais, mas isso não significa que essa forma pronominal, como por exemplo meu, que vai demonstrar a primeira pessoa, não significa que essa forma pronominal seja uma marca da variedade coloquial. Existem textos que são formais e que utilizam a primeira pessoa, pode acontecer. Nós temos inclusive a letra E, repetições sonoras no final dos versos. Essas repetições sonoras seriam, por exemplo, rimas, mas elas também não são suficientes para demarcarem essa coloquialidade da língua como uma variante linguística. Então, a letra B é a que melhor se encaixa, justamente porque as expressões populares que vão aproximar o leitor do autor do texto vão marcar essa variedade coloquial da língua portuguesa, certo? Então, aqui nós temos mais uma questão de variantes linguísticas que o Enem nos traz. Outra questão de 2016, também do Chico Buarque, é intitulada Querido Diário. Hoje tropei com alguns conhecidos meus. Me dão bom dia, cheios de carinho. Dizem para eu ter muita luz, ficar com Deus. Eles têm pena de eu viver sozinho. Hoje o inimigo veio me espreitar. Armou tocaia lá na curva do rio. Trouxe um porrete a mó de me quebrar. Mas eu não quebro, porque eu sou macio, viu? Vamos ao enunciado. Uma característica do gênero diário que aparece na letra da canção de Chico Buarque é o diálogo com interlocutores, letra A, recorrência de verbos no infinitivo, letra B, predominância de tom poético, letra C, uso de rimas na composição, letra D, e narrativa autorreflexiva, letra E. Bom, vocês podem perceber que tanto o enunciado quanto as alternativas fogem da questão da variação linguística. No entanto, nós podemos perceber que o texto Querido Diário demonstra um diálogo entre o sujeito e o texto que vai marcar a variação linguística como uma possibilidade da língua. Então, podemos ir à resposta? É a letra E. Esta alternativa vai demonstrar uma característica do gênero diário, em que as pessoas fazem anotações e, junto com elas, trazem algumas reflexões sobre determinado acontecimento. Mas reparem que essas variações linguísticas aparecem em hoje topei com alguns conhecidos, também vai aparecer a mó de me quebrar e o viu no final, como se fosse uma interrogação. Viu? Percebe? Essas expressões elas vão demarcar
o uso das variantes linguísticas. Mesmo que a questão não cobre sobre elas especificamente como essa, nós ainda temos muitos textos que vão apresentar diversas variações como possibilidade, como identidade nacional, através do uso variado da nossa língua. Trago agora, para encerrar essa nossa aula a respeito das variantes linguísticas, mais um escritor que é o Manuel de Barros. O Manuel de Barros, ele é um poeta brasileiro. Mais de 20 livros publicados, ganhou 2 vezes o Prêmio Jabuti, ganhou Prêmio da Academia Brasileira de Letras e eu trago aqui algumas de suas obras famosas. Gramática Expositiva do Chão, de 66, O Livro das Ignorâncias, de 96 e Memórias Inventadas à Terceira Infância, de 2007. Vejamos então como o Enem cobra parte da obra do Manuel de Barros. Esta questão é do Enem de 2012. Temos aqui um texto chamado Cabeludinho. Quando a avó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos. Este é o meu neto. Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava de ateu, como quem dissesse no carnaval: aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia de regências verbais. Ela falava de sério, mas todo mundo riu, porque aquela preposição deslocada podia fazer de uma informação um xiste, e fez. E mais, eu acho que buscar a beleza nas palavras é uma solenidade de amor, e pode ser instrumento de rir. De outra feita, no meio da pelada, um menino gritou: "Deselimina esse cabeludinho." Eu não deseliminei ninguém, mas aquele verbo novo trouxe um perfume de poesia à nossa quadra. Aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que trabalhar com elas. Comecei a não gostar de palavra engavetada, aquela que não pode mudar de lugar. Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Por depois ouvir um vaqueiro a cantar com saudade: "Ai, morena, não me escreve, que eu não sei a ler." Aquele a preposto ao verbo ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro. No texto, o autor desenvolve uma reflexão sobre diferentes possibilidades de uso da língua e sobre os sentidos que esses usos podem produzir, a exemplo das expressões "voltou de ateu", "deselimina esse" e "eu não sei a ler". Com essa reflexão, o autor destaca a os desvios linguísticos cometidos pelos personagens do texto, b a importância de certos fenômenos gramaticais para o conhecimento da língua portuguesa, c a distinção clara entre a norma culta e as outras variedades linguísticas, d o relato fiel de episódios vividos por Cabeludinho durante as suas férias, e a valorização da dimensão lúdica e poética presente nos usos coloquiais da linguagem. Podemos ir à resposta? Eu sei que você acertou. É a letra E. A valorização da dimensão lúdica, imaginativa, criativa e poética presente nos usos coloquiais da linguagem, como a gente pôde observar ao longo do texto do Manuel de Barros. A letra A não pode ser, porque a reflexão que ele faz sobre as variações linguísticas não são consideradas como desvio linguístico, muito pelo contrário, mas sim como marcas específicas daquele lugar, daquele povo, daquela região. B. A importância de certos fenômenos gramaticais para o conhecimento da língua portuguesa. Também não há ali essa questão sobre a necessidade de se conhecer fenômenos gramaticais para que as pessoas possam de fato usar as suas variações. A letra C coloca que há distinção clara entre a norma culta e as outras variedades linguísticas. Não, o texto do Manuel de Barros não é para isso. É justamente para refletir sobre o impacto que aquelas expressões vão causar no autor do texto, que vai ficar reflexivo e imaginativo sobre cada uma dessas expressões.
A letra D fala que é um relato fiel de episódios vividos por Cabeludinho. Não é isso que vai trazer a reflexão a respeito dessas variações linguísticas que ele teve contato em suas férias. Nós temos aqui então uma outra questão a respeito das variantes linguísticas abordadas no caderno de linguagens do Enem. Bom, pessoal, com essa questão do Manuel de Barros, eu encerro a segunda parte da nossa aula sobre identidade nacional. Eu espero que vocês tenham compreendido a importância, a necessidade de valorizarmos as diferentes variações linguísticas, porque elas vão compor a nossa identidade nacional, com suas especificidades, com suas peculiaridades. É claro, nós voltaremos a tratar do assunto sobre identidade nacional, como nós já falamos lá no Romantismo, e eu espero encontrar todos vocês aí para as próximas aulas. Um grande abraço e até lá!